Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis, se vos falar das coisas do alto? Amados irmãos e irmãs, a liturgia das horas deste dia de hoje, uma das antífonas, fazia esta recordação: não busqueis as coisas da terra tão somente, mas atentai, buscai as coisas do alto. De maneira muito objetiva, é o que podemos sintetizar do Santo Evangelho de hoje, quando Jesus diz a Nicodemos que ele deveria nascer do Espírito. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. A tradução na Catena Áurea coloca nascer do Espírito de fato como nascer do alto. São Paulo, nas suas cartas, ele vai fazer sempre essa referência às coisas do alto. Então, amados, buscar as coisas do alto significa ter uma vida no Espírito. E é o que nós viemos fazer neste nosso trido a São José Operário. Não estamos buscando outra coisa senão uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito é viver da igreja, é viver dos tesouros da igreja. Hoje também é dia de Santa Catarina de Sena, 29 de abril, comemoramos a data litúrgica de Santa Catarina, que nasceu no século XIII, em 1247. Viveu só 33 anos, analfabeta. Ela foi extremamente católica. Jesus Cristo a convocou a uma missão especial para ajudar a reformar a igreja deste século XIII. Ela é uma filha de uma família de 25 irmãos. Ela foi a 25ª filha da família em Sena, na Itália. Então vejamos aonde é que Catarina ela vai atuar. Ela vai ajudar ao Papa. Então ela entra na congregação de São Domingos e vai se consagrar. Claro, como menina, a 25ª filha, ela não teve aqueles cuidados dos pais, tão atenta à última, né? Os outros já estavam ali, então isso fez com que Jesus Cristo a chamasse para uma vocação de especial consagração para cuidar das coisas de Deus. Então ela posteriormente vai aprender a ler, mas ela é famosa pelas suas cartas, dentre elas o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Amante da igreja, rezou muito pelos padres cardeais e pelo Papa, e é ela quem vai aconselhar em uma situação extrema da igreja o Papa Gregório XI, são muitos papas que eu vou citar aqui, que tinha se tornado meio que prisioneiro ou forasteiro
em Avignon, na França. O rei Filipe IV, chamado o Belo, tinha incutido um hábito de expulsar os papas de Roma. E numa sequência foram eles. Ele teve muitas querelas com o Papa Bonifácio VIII, um bom Papa, que depois de pegar, imaginemos, pegou a Europa depois da peste negra. Então a Europa estava devastada. Os prédios do Vaticano, entre eles a Basílica de São Pedro, a Basílica de São João de Latrão e de Santa Maria Maior, e todas as ruas, e toda Roma, e todo o Vaticano, estava precisando de manutenção. E quem é o chefe de Estado? O Papa. Então o Papa tem que cuidar de Roma, do Vaticano. O bispo de Roma tem que cuidar do Vaticano, o menor Estado europeu. Então, com muito zelo, o Papa Bonifácio VIII começa a decretar os chamados jubileus cristãos. Então, começou a peregrinar de maneira providencial muitos católicos para Roma. E essa peregrinação foi gerando renda, e foi assim que o Papa Bonifácio VIII ele conseguiu reconstruir o Vaticano. Então hoje, se nós temos o que temos, restaurado graças ao Papa Bonifácio VIII. Isso gerou em Filipe IV uma certa rivalidade nele, porque havia uma cobiça do Império Francês de querer dominar certa parte da Europa. Então o Papa Filipe IV irá perseguir demais o Papa Bonifácio VIII, e em uma invasão, já estando o Papa Bonifácio VIII já bem cansado, ele vem a falecer. Depois de Bonifácio VIII veio o Papa Bento XI, que morreu logo após assumir o seu pontificado. Depois houve um conclave, e este conclave reuniu cardeais da Itália e da França, e foi escolhido o Papa Clemente V, que já foi extraditado para Avignon, França, que lá ficou e esse costume durou aí 70 anos, em que o Papa ele ia para Roma, ia para o Vaticano, era expulso por conta das invasões, aí ficava tudo em paz. Nesse inteirinho, então veio o Papa Gregório XI, que já foi para Avignon, França. E Catarina de Sena foi responsável, já freira, consagrou a sua virgindade à restauração da igreja, amou a igreja, ela tem muitos escritos belíssimos, entre eles da Liturgia das Horas, no ofício das leituras, sobre a Santíssima Trindade. Mas era uma mulher que ela dialogava, que ela aconselhava o prelado, os cardeais, os padres a terem uma vida santa. Então ela foi ter com o Papa Gregório XI e disse com muito jeito, que ele deveria voltar a morar e a citar em Roma, no Vaticano. Agora o Senhor deve corrigir. E ela expôs os pecados dos cardeais que rodeariam o Papa Gregório XI. E ela tinha esse dom. Ela sentia cheiro de pecado mortal, cheiro de esgoto.
quando ela chegava perto de alguém com pecado mortal, ela sentia cheiro de esgoto podre, ela sentia o cheiro da alma das pessoas. E então Gregório XI, ele ouvindo o conselho de Catarina, retorna. Claro, teve uma grande participação, e esta é a contribuição e o testemunho que a igreja dá de Santa Catarina de Sena. E estas, amados, são as razões de nós celebrarmos hoje o nosso tríduo a São José. Primeiramente, buscarmos as coisas do alto, ter uma vida no Espírito. Catarina, de alma simples, humilde, devota, obediente, sensível às dificuldades da igreja, dá a sua vida. Ela não tinha nada o que oferecer, senão seus próprios sacrifícios. Irá morrer com 33 anos de idade. Grande mistério, né? Grande mistério a contemplarmos, né? Então, amados, façamos também da nossa vida, peçamos a Santa Catarina de Sena e a São José a graça também de nós vivermos para o Senhor, vivermos para edificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e de não termos outra alegria senão buscar a verdade, buscar o diálogo com Deus, numa vida santa, beata, dedicada, devota aos serviços divinos. Todos vocês têm um serviço divino, basta somente descobrir, mas descobrir bem, discernir bem qual a minha missão de vida como católico. Então vamos pedir a Santa Catarina de Sena esta graça. Ela também tem algumas cartas que são as chamadas curas de Santa Catarina de Sena. A gente, quando fala em cura, fala em sanar de uma doença, né? Mas cura quer dizer cuidado. Então, quais foram os cuidados que Santa Catarina teve? O maior cuidado que ela teve foi para com os padres. A vida e a santidade dos padres. A santidade da igreja depende da santidade do Santo Padre, o Papa, dos seus bispos e dos seus ministros, os sacerdotes. Depende disto. Então, amados, rezemos. Como o Santo Padre, o Papa Francisco pedia sempre, rezem por mim. Rezem pelos seus padres, pela santidade, pela conversão dos padres, porque um padre convertido, ele mexe com céu e terra. Dom Bosco, ele dizia que a primeira missa de um padre, qualquer pedido que um fiel fizesse, era atendido, para ver a força de uma primeira missa de um neo-sacerdote, ou melhor, a força da missa em si. E quando nós temos no coração a certeza de que eu estou rezando a missa de nosso Senhor Jesus Cristo e não a minha, esta é a primeira missa que eu estou rezando, porque eu estou rezando a missa que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, e eu não lembro de outra missa que eu rezei, senão esta que eu me preparei ali na sacristia para subir aos altares. Ali está começando tudo de novo. Aí a gente entende porque o motivo do silêncio, porque o motivo de a gente chegar na igreja e já preparar o ambiente do coração, da expectação, para estar atento ao que Deus ele quer falar nas entrelinhas do Santo Evangelho e na Sagrada Liturgia, e em obediência à comemoração que nós marcamos em nosso calendário litúrgico, que é o calendário católico, que é a celebração e a comemoração da festa de São José, 1º de maio. E vamos meditar
esses dias sobre a comemoração desta graça que São José tem em relação ao trabalho. Ele que dignificou o trabalho, que foi remido por Cristo ao conviver com seu pai na carpintaria de Nazaré. Peçamos a intercessão de Santa Catarina, de São José, a que possamos também descobrir ou vislumbrar com um novo olhar, como Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer do Espírito, nascer do alto. Então vamos pedir a Deus a graça de vivermos não só das coisas da terra, mas de vivermos e falarmos das coisas do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,